Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em nossas vidas. Hoje, dia 25 de março, 20 horas e 37 minutos exatamente. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando a sua face em oração, né? Mais um dia clamando ao Senhor por misericórdia, buscando a Deus para que Deus venha sobre nossas vidas, nos ajude. E hoje foi um dia assim muito impactante para mim. Eu de madrugada levantei para ver se eu conseguia ver alguma coisa do eclipse, mas aqui estava tudo nublado, não tinha como ver. Aí eu me deitei de novo, Shalom, Andréia. Aí eu me deitei outra vez e aí eu acordei às 4h30 da manhã, levantei outra vez, fui lá fora e o céu estava limpo e a lua brilhava como nunca. Fazia muito tempo que eu não via a lua brilhando daquele jeito, linda, redondinha, redondinha, brilhando. E ali eu orei ao Senhor, graça e paz, Val. Ali eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor que nos guardasse, né? Eu não consegui ver a live do Javier Palacios à noite, porque foi de madrugada, né? O eclipse. Eu não consegui ver a live dele, mas clamei ao Senhor porque a gente sabe que esses eclipses são juízos. E eu fui me deitar. Me deitei e eu tive um sonho. Eu já estava no sonho dentro da água. Sabe essa água que está passando nas cidades aí? A água que está vindo, né, com força das chuvas, né? E eu estava numa água dessa, eu estava sendo levada pela rua. Eu estava dentro da água sendo levada com a correnteza. Mas tinha alguém comigo que falava comigo, não tenha medo. Não tenha medo da água. A água são águas purificadoras. São águas que vão purificar. São águas que estão preparando para o reino milenar. E de repente, irmãos, eu descendo assim a rua, né, naquela corrente de água, eu ali na água, eu não sentia nem o chão de tanta água que tinha. Eu via que o mar vinha cortando, aquela onda imensa do mar. E isso tudo era na noite, eu não era de dia, no sonho não era de dia, era noite. E eu vi a hora que o mar vinha e ele ia engolir os rios, ele ia engolir aqueles rios que estavam nas ruas, eram verdadeiros rios com muita força. E a voz disse para mim assim, porque a voz permanecia comigo, ela estava comigo o tempo inteiro, né? Eu não via ninguém, eu só escutava. Ele falou, não tenha medo do mar, porque ele vai parar para você passar. E eu ali, irmãos, eu vi a hora que o mar parou. Era um volume de água imenso, imenso. Pensa, parecia uma língua, sabe? Parecia era como se fosse uma língua de água. Era muito volume de água. E eu vi a hora que o mar parou. E eu estava na enxurrada do rio. E eu passei. E depois que eu passei, o mar cobriu. E na minha mente, eu chorava muito no sonho. E eu acordei chorando. Mas eu acordei chorando não de desespero, não. Eu acordei, quando eu falo, eu me emociono, porque foi muito, muito intensa a presença de Deus dentro do sonho. E naquele momento eu acordei assim, chorando mesmo, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajudasse. E o Senhor me fez lembrar das águas purificadoras de Ezequiel. Ezequiel, acho que é 47, se não me engano. E Isaías 43, né, que diz que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não vai te atacar. Então, irmãos, nós vemos aí a água correndo, né, para um lado e para o outro. Nós estamos vendo aí essas águas. São águas que têm força, são águas que não são qualquer tipo de água, tá? Não.
São águas que contêm ali, elas contêm a força do Espírito Santo naquelas águas. Elas têm poder de destruir, mas na verdade o que elas estão fazendo, elas estão purificando, elas estão arrasando uma terra para um futuro próximo. Elas estão descendo, tirando, lavando a terra de toda a impureza que tem ali debaixo. Você vai falar assim, você está ficando louca? Não, eu não estou ficando louca. Eu estou falando para você aquilo que meu coração sente. O Senhor, há anos atrás, falou comigo da terra arrasada. Que Deus ia guardar o seu povo na terra arrasada. Então, meu irmão, eu digo para você, quando você vê as inundações, as enchentes, não fale nada contra Deus. Agradeça. Louve ao Senhor. Porque nós vamos passar pelas águas, mas elas não vão nos submergir. Nós vamos passar pelo fogo, mas ele não vai nos derrotar. Entenderam? Então, eu senti da parte do Senhor nessa noite o poder de Deus nas águas, o poder de Deus no mar. Irmãos, a montanha de água do mar que eu vi era uma coisa assim, que não dá para mensurar, não dá para, sabe? Era uma coisa tremenda. E a voz dizia para mim, o mar vai parar para você passar. E o mar parou, ele ficou estático em cima, ele não avançou. E eu passei naquela água, e aquela água me levava, e ela não me levava na pequena velocidade, ela me levava numa grande velocidade. E eu acordei, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu acordei sentindo a presença do Pai terrivelmente, terrivelmente. Então eu digo para você, meu irmão, não se queixe daquilo que Deus está mandando. Só louve ao Senhor. Quando você vê as cidades sendo destruídas pelas águas, não se queixe. Fica quieto, porque boa noite, Alberto, porque isso tudo é obra do Senhor. Isso tudo é a vontade do Criador, e o Criador foi Ele que criou. E se Ele criou, Ele faz o que Ele quer. E nós somos criaturas, e as criaturas precisam permanecer de boca fechada. Louve ao Senhor, ainda que a água te leve, porque as águas não vão ter o poder de te submergir, as águas não vão ter poder de te derrotar. Você é mais que vencedores mediante as águas. Boa noite, Graciele. Entenderam? Você é mais que vencedor, mesmo que as águas venham. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque quem estava comigo naquelas águas era o poder de Deus, era o Espírito Santo, era o anjo do Senhor que estava ali comigo, porque ele falava, ele me dava segurança, não tenha medo, não tenha medo. As águas são purificadoras, elas vão purificar. Vai com a água, segue o curso da água. Era isso que eu sentia. E quando a água maior vinha, que era o mar, Shalom Silbene Confecções, quando aquela água vinha com mais força, que era a água do mar, ela vinha, ela passava pelo rio, ela ia passar em cima de onde eu estava. Ela parou e ela obedeceu à voz de quem estava comigo. Ela parou e se deteve até que eu passei. Então, meus irmãos, vamos confiar no Senhor, que apesar de tudo, o Senhor vai nos guardar. É como aquela noite que eu já contei para vocês, já tem uns 2 meses que eu tive a visão do anjo dentro do meu quarto, que entrou o vento muito forte no meu quarto, na madrugada. Eu vi o vento, levantava a minha cortina, que é feita de retalho, uma cortina pesada, levantava até o teto. E de repente eu escutei: vocês precisam se preparar para o que está por vir. E eu falava: como que nós temos que nos preparar? Ele me disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E naquela mesma hora eu vi o anjo de Deus do lado da minha cama,
e ele estava com o peitoral dele todo em cor de bronze. Toda a armadura dele era em bronze, ele não estava em trajes brancos, ele estava em trajes de guerra. E ele me cobria, ele não deixava que o vento me pegasse. Vento, irmãos, é guerra, vento é perseguição, vento é revolução, entenderam? Então, nós temos que confiar. E como é que nós temos que fazer para nos proteger? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Simples assim. Se fortalece no Senhor e na força do poder do Pai. Amém? Então tá, eu vou trazer hoje para vocês a live do Javier Palacios. Eu vou passar rapidamente porque quarta-feira vai ter uma reta final dele, eu vou traduzir para trazer, tá? E eu vou passar aqui os... Boa noite, Larissa, paz do Senhor, minha irmã, Shalom, Krika. Eu vou passar para vocês aquilo que ele falou sobre o, como é que diz? O eclipse dessa madrugada. Foi um eclipse penumbral, tá? Um eclipse lunar. Todo eclipse lunar, ele é para Israel, ele é aviso para Israel, mas também para a humanidade, porque este eclipse, ele foi visto em todas as partes do mundo. Presta atenção. Este eclipse foi visto em todas as partes do mundo. Então, ele disse o seguinte, ele começou com Gênesis 1,14, depois vocês leiam, né, que é quando Deus cria os astros, né, no céu, e ele diz que é para sinais, né, sinais, dias, meses, né, e os acontecimentos que Deus ia colocar no céu. O calendário do Criador, ele é lunisolar, tá? Ele é dia claro, noite escuro, certo? O calendário islâmico é lunar e o calendário católico é solar, tá? É o gregoriano. E aqui ele disse o seguinte: os homens tiraram os olhos do céu, não conseguem interpretar a mensagem do Criador que está no ar, tá? E aqui ele disse aqui, essa mensagem é: o Senhor vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. O Sol e a Lua estão se posicionando nas constelações. Escutem isso. Betula, ele colocou lá. Depois eu vou pôr nos meus no feed todas as marcas, tá? Tudo que tem que eu fotografei. Betula é virgem, significa Israel. O astro, o planeta que eles chamam, né, planeta errante, a estrela errante, Júpiter, simboliza Jesus. Aí eu entendi por que o Emmanuel Macron se fala que ele é Júpiter. Aí hoje que eu fui entender isso, não tinha me caído a ficha. Vocês sabem que o Emmanuel Macron se tem como Júpiter, né? Ele foi coroado como Júpiter na França. Eu não sei se vocês sabem disso. No primeiro mandato dele, ele foi coroado como Júpiter. E Júpiter, os pagãos deram esse nome para essa estrela errante, mas na verdade essa estrela errante simboliza Jesus, tá? O carneiro simboliza o sacrifício, são as constelações. Cetus simboliza Satanás, Leviatã. Os peixes são os homens. E o sol simboliza o sol da justiça. Então ele interpretou o seguinte: esse eclipse passou por todas essas constelações, tá? De Júpiter, Carneiro, Cetus, o Peixes, tá? Passou por tudo isso daí. Então ele interpretou da seguinte forma: vem vindo catástrofes para a humanidade. A humanidade rejeitou a Cristo, a Yeshua. A baleia, que é o Cetus, ela lança os seus ardis e corrompem os peixes, que são os homens. Cetus é o diabo. Ele anda como leão, um leão rugente. Ele parece ser um leão. Ele tem cabeça de peixe e tem patas de leão. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, foi numa lua cheia, como estava essa madrugada. A penumbra deste eclipse
anuncia a escuridão do eclipse do dia 8/4. Qual é a conclusão? Algo grande e feio está vindo sobre a humanidade. 2020 foi só um detalhe na frente do que nós vamos enfrentar agora. 2020 foi só uma amostra. Se foi terrível 2020, se prepare para agora. O que vem agora vai ser monstruoso. Entenderam? Vou ler de novo a conclusão. Algo grande e feio vem sobre a humanidade. 2020 foi só um aperitivo, foi só um detalhezinho do que será agora para frente. Se você já ficou nervoso com 2020, que você ficou trancado em casa, se prepare, começa a preparar teu coração, começa a preparar teu psicológico. Por que eu tô falando isso? Porque eu estava na live de 2019, dia 14 de dezembro, que houve um eclipse penumbral, tá? Do mesmo jeito que está sendo agora. Eu estava nessa live e o Javier Palacios falou da seguinte forma: se preparem, porque o mundo daqui para frente não será mais o mesmo. Isso foi dia 14 de dezembro de 2019. Aliás, eclipse penumbral não, foi um eclipse anel de fogo. E ele falou com todas as letras: se preparem, porque o mundo vai entrar numa situação qual nunca houve. O mundo nunca mais voltará a ser o mesmo. Irmãos, eu contei. Dia 14 de dezembro, 14 de janeiro, 14 de fevereiro, quando foi no dia 14 de março, nós estávamos fechados, 3 meses. Cada vez que ele avisa, porque Deus mostra para ele, você pode contar, é 3 meses para acontecer. Então, o eclipse foi hoje, dia 25 como é que fala? De março. Hoje. Março, abril, maio, junho. Tem uma irmã que eu não lembro quem foi que me falou. Falou: irmã Ruth, eu sonhei que algo terrível vem vindo para junho. E faz sentido, saúde e paz para você também, Aline. E faz sentido, irmãos, presta atenção. O eclipse foi hoje, dia 25. 25 de abril, 25 de maio, 25 de junho. Vamos nos preparar, porque hoje, quando eu ouvi a live dele, eu passei a manhã ouvindo ir e voltava para anotar tudo certinho. E eu senti, como é que diz? Foi como aquele dia do dia 19 de dezembro de 2019. Aliás, 14 de dezembro de 2019. Então, irmãos, se preparem, porque o que vem aí não vai ser de brincar. O que ele disse sobre o dia 21 de abril é o dia que vai estar, vai aparecer mesmo no céu o cometa Diabo, né? Vai ser o dia que vai aparecer o cometa Diabo no céu, dia 21 de abril. É o que ele falou. Aqui, ó, este eclipse, ele disse o seguinte: não podemos imaginar a catástrofe que virá agora, mas o Senhor guardará o seu povo. Lembra do sonho que eu contei para vocês? Que eu passava, as águas me levavam e a voz dizia para mim: não se preocupe, vai no fluxo. Ele quis dizer o seguinte: vai no fluxo da água, que eu vou guardar. São águas purificadoras, entenderam? Lucas 21, 34. Lembra, irmãos, que eu sempre falo para vocês? O Senhor falou comigo há 6 anos atrás. O Senhor falou comigo uma madrugada: se preparem para Isaías 24. Isso já está acontecendo. Confie no Salmo 91. Orem Lucas 21, 36. Hoje ele falou sobre Lucas 21, 36. É uma promessa. Nós precisamos orar, nós precisamos estar em santificação para sermos achados dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Lembra que eu sempre estou falando isso para vocês? Estão lembrados disso? Então, hoje ele falou de novo, tá?
Este eclipse está avisando para ter santificação, porque a situação do mundo vai piorar drasticamente. E ele disse sobre o dia 21, que a Isabel colocou aí. O cometa diabo vai estar na sua expansão máxima no céu. Esse cometa diabo, ele percorre Hércules, a constelação de Hércules. Quem é a constelação de Hércules? É o arcanjo Miguel. Lembra? Apocalipse 12? Ele vai chutar a Satanás, porque ele tá... Eu vou mostrar depois, eu vou colocar no meu feed, eu vou colocar tudo certinho para você ver lá. Ele chuta, a posição dele é de chute, e o cometa diabo passa no pé que dá o chute do arcanjo Miguel, e ele joga ele nos pés de touro, que é um outro demônio, entenderam? Então, ele joga fora, ele vai ser lançado à terra. Estão entendendo, meus irmãos? Esse cometa simboliza Satanás. Touro simboliza uma outra entidade maligna. Anjos poderosos caídos. Tá? E ele lança na pata de touro. Então, quer dizer, os dois vão cair. Tá? Aí ele disse o seguinte: esse eclipse ocorre no Shabá dos pães sem levadura. Ontem foi o dia do pão, hoje, aliás, é pão sem levadura. E foi visto em grande parte da Europa, certo? E olha como a Europa está. A Europa está em guerra total. Putin, né? O Rússia contra a OTAN. Macron se enfiou no meio. Macron é o Júpiter, né? Ele foi coroado como Júpiter, querendo se dizer Deus, querendo se passar por Jesus, porque Júpiter, para que o nome dele é esse, mas no céu, essa estrela errante que está no céu, que chama-se Júpiter, simboliza Jesus, certo? A Europa, nisso tudo, vai ser afetada terrivelmente. A Europa vai ser afetada de uma forma tremenda. Por quê que a Europa vai ser afetada? Porque o anticristo, ele vem de lá. Ele vem daquela região, ele vem do Império Romano. Então, entendendo, o Império Romano está lá. Não se esqueça que a cidade das 7 colinas, ela é o Império Romano. Foi visto no norte e leste da Ásia, leste da Austrália, oeste da África, Antártida, toda a América, Pacífico, Atlântico e Ártico. Não se esqueçam que nós temos uma estrela para cair no mar, que se chama Absinto, certo? Presta atenção. Este eclipse vem anunciando total escuridão para grande parte da Terra. Aqui mostra em Apocalipse 13, 9 e 3, 13, aqueles que ainda têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui mostra que o povo não quer ouvir a mensagem de advertência. A constelação da baleia, que é Cetus, está jogando sua saliva doce e atraindo o povo ao pecado total. Paz do Senhor, Berenice. Irmãos, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo simplesmente, ninguém sabe mais quem é quem, ninguém sabe mais o que é, ninguém sabe o que é certo e o que é errado, as pessoas estão confusas, as pessoas não têm direção, as pessoas estão indo rumo à morte. Pois é, ela saiu do sistema ligado à Europa, mas ela está na Europa, né, pastor? Ela está na Europa, ela está na Europa. E a Inglaterra é interessante, porque a Inglaterra é Manassés. A descendência de Manassés está na Inglaterra e a descendência de Efraim está nos Estados Unidos. É outra coisa de observar. Esta guerra vai se estender até a virada de Jesus. Presta atenção, ele disse o seguinte, que tanto a guerra na Europa como a guerra em Israel, ela não vai parar. Ela continua.
ela não vai cessar. O sexto e o sétimo, o selo, são as 7 trombetas e as 7 taças da ira. Estão entendendo? Ele diz que o sexto selo e o sétimo selo são as 7 trombetas e as 7 taças da ira. Presta bastante atenção para você entender isso. Por isso que ele não comenta sobre a trombeta e a ira. Ele comenta muito sobre os selos. Então ele acredita que no sexto selo nós já não estaremos mais aqui. Podemos ser tirados na abertura dele ou no meio do sexto selo. Mas as trombetas, elas trabalham no sexto selo. Não, essa live foi essa madrugada, Leninha. Essa madrugada. Não tem 24 horas ainda, tá? O sexto e o sétimo selo são as 7 trombetas e as 7 taças da ira. Aí ele colocou aqui vários versículos, Marcos 1,15, Provérbios 21,15, Hebreus 5,9, João 14,15, Apocalipse 3,10, guardar a palavra e os mandamentos, isso vai salvaguardar para que nós estejamos em Lucas 21,36, sejamos achados por dignos de não passar por todas estas coisas. Lembre-se, irmãos, este ano abre o 5º selo. O 6º selo é o ano que vem. Então, nós estamos numa proximidade muito grande. É bom se preparar. A América será duramente atingida. Não é só a América do Norte. Todas as 3 Américas serão duramente atingidas. Toda a América viu o eclipse de ontem, tanto do norte como a central e a do sul. Não haverá nenhuma parte da terra segura. Toda a terra será abalada. Este eclipse está acontecendo no momento em que se comemora a saída do povo hebreu do Egito. Como foi em 2019, agora a mesma coisa vai acontecer. Vem algo terrível sobre toda a terra. Isso foi o que foi falado na live do Javier Palacios essa madrugada e que eu consegui hoje de manhã assistir a live inteira. São 2 horas e pouco de live, tá? E eu assisti, indo e voltando para poder escrever todos os detalhes aqui para vocês, tá? Então, o que nós temos que fazer? Colocar nossa vida em ordem. Colocar nossa expectativa nas mãos do Senhor. Como eu disse para vocês, o sonho que eu tive essa madrugada foi um sonho muito intenso. As águas não vão nos submergir, mas elas são águas purificadoras. Elas já estão preparando o mundo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim? A natureza está clamando por vingança. A natureza está clamando pela aparição dos filhos de Deus. A natureza está clamando pela volta de Jesus. Ela está revolvendo a terra, ela está limpando a terra, suas entranhas, para poder receber o Filho de Deus aqui. Ele vai descer no Monte das Oliveiras e ali começa o seu reino milenar, quando a 7ª trombeta tocar. E essa 7ª trombeta vai dizer: os reinos de Deus vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam? E aí ele vai implantar, ele vai jogar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre. O anjo não é nem arcanjo, é o anjo do Senhor, vai pegar Satanás, vai amarrar ele e jogar ele no abismo. E lá ele vai ficar preso durante 1000 anos. 1000 anos, que é o tempo onde vai haver uma chance para aqueles que não se renderam à marca da besta. Vai haver uma chance para aqueles que foram sinceros, foram fiéis, mesmo sem conhecer a palavra, mas não se entregaram ao poder da besta. Vai haver uma chance. Esse povo vai habitar o milênio. Esse povo vai encher a terra de novo.
Então, essas chuvas que vocês estão vendo, esse fogaréu todo que vocês estão vendo, esses vulcões em erupção, nada mais, nada menos são que a terra clamando desde as suas entranhas pela aparição dos filhos de Deus. Então, não tenham medo. É tempo de se agarrar no Senhor. É tempo de você clamar ao Pai. É tempo de você... Não, comecei já faz uma meia hora mais ou menos, Edna. É tempo de você clamar ao Pai. É tempo de você buscar a sua face em oração. É tempo de você largar esse mundo. É tempo de você estar com a tua vida dentro da palavra. Porque eu posso garantir para você, o que o Javier Palacios fala, cumpre. E ele ontem avisou, irmãos, desde o dia 11, estão vindo para a terra, legiões de demônios estão descendo a terra. O ar está ficando limpo. Por que que os ares têm que ficar limpo? Por que os ares têm que ficar limpo? Os ares têm que ficar limpo porque o casamento, o encontro da noiva com o cordeiro é nos ares. Como é que nós vamos encontrar com o cordeiro se o ar estiver cheio de demônios? Então eles estão sendo lançados para a terra. Eles estão sendo lançados à terra para que haja limpeza nos ares para o encontro da noiva e do cordeiro. E a última batalha final aqui na terra, com a aparição de Jesus e todos os seus santos, como está em 14 de Ezequiel. De Ezequiel não, de Zacarias. Entenderam? Então prestem bastante atenção. Nós temos que ficar firmes na presença do Pai. Não é momento de você fraquejar. Não é momento de você... eu não vou aguentar. Não. Se você estiver firme em Cristo Jesus, meu irmão, você é mais que vencedor. Se você estiver firme nos preceitos da palavra do Senhor, você vai ser o vencedor, porque Cristo já venceu por você na cruz. Você só precisa aguardar o livramento do Senhor. Irmãos, orem. Lucas 21, 36. Vejam lá. Começa no 34. Lucas 34 diz assim, eu vou ler aqui para vocês ouvirem bem certinho, para vocês não esquecerem, tá? Lucas, marca-se aí, Lucas 21, 34. Diz assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Quer dizer, não fique atrás dessa vida que você está, sabe? Não começa a se desligar. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso é promessa. Promessa para quem? Promessa para aqueles que estão esperando a vida eterna. Presta atenção, meus irmãos. É tempo de você decidir a tua vida. É tempo de você começar a se desligar das coisas desse mundo. Porque se você se ligar no que está aqui, você vai virar mulher de Ló. Você vai olhar para trás. E nós não podemos olhar para trás. Uma coisa que me chamou atenção nessa madrugada, quando eu estava na enxurrada, eu não olhava para trás. Eu só olhava para frente. Eu só olhava para frente. Entendeu? Para Israel tem esses acordos para se cumprirem, para que a igreja, as 7 cartas de Apocalipse. Pastor, o acordo já foi feito. Nós temos que entender isso. Esse acordo já foi feito. Entendeu? Esse acordo foi feito dia 15 de setembro de 2017, não me lembro agora, 2019. Ele já foi feito. É 2019. Ou 2020, desculpa. Deu 3 anos e meio agora desse acordo. Esse acordo ele já vincula, porque eles não vão ter paz. Eles falam de paz, mas não têm paz. Entenderam? Eles falam de paz, mas pelo que me consta,
ele praticamente, ele não vai nem chegar a finalizar, ele não vai. O acordo já foi colocado lá, ele não vai chegar a finalizar. Eu não acredito que chegue a finalizar. Olha a guerra que já está. E essa guerra, segundo Javier Palácio, ela não vai parar. Eu acredito também que não pare. E tem outra coisa. A Bíblia diz, quando ouvirem falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. O que a ONU falou a vida inteira e fala até hoje? Paz e segurança. Nós tivemos paz e segurança, tivemos até um tempo de paz, né? Entre a Segunda Guerra Mundial e agora houve até um tempo de paz, entendeu? Então é o seguinte, eles falam, mas não acontece. Eles falam e não acontece. E segundo o que o Javier Palacios hoje falou, ele disse, não, as guerras não vão parar. Elas só vão culminar, Shalom Simone, elas vão culminar na batalha de Gog e Magog na vinda de Jesus Cristo. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar os próximos acontecimentos, porque as coisas já estão aí, as coisas já estão se dando. Irmãos, é o seguinte, presta atenção. Aqui na nossa Bíblia, né, em Gênesis, o capítulo 36 é toda a família de Esaú. Eu não vou ler a família de Esaú, é muito extenso, é muito nome, eu não vou ler, não tem necessidade de eu ler. Vocês podem ler, porque não tem nem o que explicar aqui. Mas tem uma coisa interessante, aqui no livro de Os Justos, ele tem dois capítulos do livro dos Justos, que eles são entre o capítulo 36 de, como é que fala? De Gênesis e o capítulo 37. Agora eu quero saber o seguinte, o que vocês querem? Eu sigo, conforme está aqui, nós vamos já para a vida de José, o sonho de José. Se eu for seguir pelos acontecimentos aqui do livro de Jazar, vai ser as guerras dos filhos de Jacó. O que vocês preferem? Vamos passar como está no Gênesis já para José? Ou vamos ler esses 3 capítulos que falam sobre as batalhas dos filhos de Jacó, quando eles voltam para Siquém? O que vocês querem? Pelo menos umas 6 pessoas me respondam. 1 ou 2? 1, eu continuo aqui conforme está no Gênesis. 2, eu vou para, como é que diz? Para as batalhas que estão escritas no livro dos justos. O que vocês preferem? 1, eu já vou para José. 2, eu vou pelas batalhas dos filhos de Jacó. O que vocês acham melhor? 2. Então tá. Para José, 2. Tem 3 para 2 e 1 para 1. 2, 1. Para José. Tá as 4 a 5. 3. 3 não tem. 2 sobre os acontecimentos. Então tá, 2. Tá, o 2 tá ganhando. Então vamos lá. 1. Tá, então José, mas então tá, o 2 ganhou. Eu vou ler rapidinho, tá? Vou tentar resumir o máximo possível aqui. Para vocês é interessante, é muito interessante. Então tá, vou ler o livro dos Justos, capítulo 37. Então prestem bastante atenção. Diz assim: no ano 105 da vida de Jacó, ao 9º ano que Jacó fez habitação com seus filhos na terra de Canaã, ele vinha de Padã Arã. E naqueles dias Jacó partiu com seus filhos de Hebrom, e voltaram para a cidade de Siquém. Eles e todos pertencentes a eles, e habitaram ali, pois os filhos de Jacó tinham obtido pastagens e gordura boa para o gado da cidade de Siquém. E a cidade de Siquém tinha sido reconstruída, e havia nela cerca de 300 homens e mulheres. E Jacó e seus filhos e todos os que habitaram com eles foram para a parte do campo que Jacó tinha comprado de Hamor, pai de Siquém, quando veio de Padã Arã, antes de Simeão e Levi ferirem a cidade.
E todos os reis dos cananeus e amorreus que cercavam a cidade de Siquém ouviram dizer que os filhos de Jacó novamente vieram a Siquém e habitaram ali, ficaram apavorados. Eles disseram: porventura os filhos de Jacó, o hebreu, podem novamente vir para a cidade e habitar aí, depois de matarem seus habitantes e expulsá-los? Hão de agora retornar e também expulsar que estão habitando na cidade ou matá-los? E todos os reis de Canaã novamente se reuniram para fazer guerra a Jacó e seus filhos. E Jazube, rei de Tapinaque, enviou também a todos os reis vizinhos, o rei de Elam, de Gash, de Iuri, rei de Shiló, para Tom, rei de Chazar, Suzi, rei de Sartom, e para Labã, rei de Bet-Choram, e Xabir, rei de Otmaniá, dizendo: venha até mim e me ajudem, e vamos ferir Jacó, o hebreu, e seus filhos, e tudo o que pertence a eles, pois eles novamente vieram a Siquém, para possuí-la e matar os seus habitantes como antes. E todos os reis se reuniram e vieram com todos os seus arraiais, um povo extremamente abundante, como a areia da praia do mar. E eles estacionaram todos em frente a Tupinaque. E Jazube, rei de Tupinaque, saiu a eles com todo o seu exército, e ele acampou com eles em frente a Tupinaque, fora da cidade. E todos esses reis dividiram-se em 7 divisões, sendo 7 arraiais contra os filhos de Jacó. Irmãos, vocês já ouviram dizer que contra Jacó não há encantamento? Pois é, olha isso. E enviaram uma mensagem para Jacó e seus filhos, dizendo: compareçam diante de nós, juntos na planície, para que possamos encontrar-nos face a face e vingarmos a causa dos homens de Siquém, a quem mataram em sua cidade, a qual voltaram novamente para ela, para matarem seus habitantes como antes. Então eles estavam achando que eles iam matar todo mundo de novo. E os filhos de Jacó ouviram isso, e sua ira se acendeu. Os filhos de Jacó ficaram irados, sobremaneira com as palavras do rei de Canaã. E 10 dos filhos de Jacó apressaram-se e levantaram-se, e cada um deles se cingiu com suas armas de guerra. E 102 de seus servos foram com eles, equipados em ordem de batalha. Irmãos, é interessante observar que eles eram homens extremamente usados por Deus. A força que eles tinham no seu corpo era a força que Deus mandava, é a força que Deus dava. E mais interessante observar é que eles tinham estratégia de guerra. Quantas vezes nós não temos estratégia de guerra? Eu não estou falando de guerra carnal, não, eu estou falando de guerra espiritual. Tá? Aqui eles estão batalhando tanto no mundo espiritual como no material. A nossa batalha hoje está no mundo espiritual. Presta atenção. Exatamente, o grito de Judá é tremendo. E agora esses homens, eles estão rapidamente, eles se arrumam. Você tem essa rapidez para se arrumar quando você vê que Satanás está vindo para cima de você com alguma coisa que você precisa lutar contra? Fica alerta. E todos esses homens, filhos de Jacó, com seus servos, foram em direção aos reis. E Jacó, seu pai, estava com eles, e todos eles estavam sobre o monte de Siquém. E Jacó orou ao Senhor por seus filhos, e ele estendeu as mãos ao Senhor e disse: ó Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Olha isso. Jacó orou ao Senhor por seus filhos. Você está orando pelos seus filhos? E ele estendeu as mãos ao Senhor e disse: ó Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és nosso Pai, tu nos formaste e nós somos obras das tuas mãos. Peço-te que livre meus filhos da tua misericórdia, da mão desses inimigos, e que estão hoje próximos de lutar com eles. Salva-os da sua mão, pois na tua mão há força, o poder para salvar os poucos de muitos. Irmãos, eles eram em 120 e poucas pessoas contra milhares. Dá a meus filhos, teus servos, a força do coração. Escuta a oração. E possam eles lutar com seus inimigos, não para subjugá-los, mas para fazer seus inimigos cair diante deles.
e livra meus filhos e seus servos de morrerem pelas mãos dos filhos de Canaã. Mas se te parecer bem aos teus olhos tirar a vida dos meus filhos e dos seus aliados, leva-os em tua grande misericórdia através das mãos de teus ministros, para que não se percam pelas mãos dos reis dos amorreus. Por que ele falava isso? Porque essa gente era perversa. Essa gente vivia na perversidade sexual. Essa gente vivia como o mundo está hoje. Presta atenção, meus irmãos. Esses amorreus, esses heveus, esses hititas, eles eram perversos. O mundo de hoje está como eles. Presta atenção. Deus aqui colocou juízo nas mãos dos filhos de Jacó para segurar o pecado, senão eles não conseguiam chegar onde tinham que chegar. E quando Jacó cessou de orar ao Senhor, a terra tremeu de seu lugar. Você está ouvindo? A oração de Jacó ocasionou que a terra tremeu e o sol se escureceu. E todos esses reis estavam aterrorizados e uma grande consternação se apoderou deles. Irmão, quando um servo de Deus põe para orar, a terra treme, o sol para, o sol escurece. E o Senhor ouviu a oração de Jacó, e o Senhor espantou os corações de todos os reis e seus exércitos com o terror e espanto dos filhos de Jacó. Olha que coisa mais maravilhosa. Você pensa que oração não tem poder? É. Você não faz ideia o estrago que uma oração faz no mundo das trevas. Você não tem noção. Porque o Senhor fez com que eles ouvissem a voz de carros e a voz de cavalos poderosos dos filhos de Jacó e a voz de um grande exército que os acompanhava. Eles estavam em 114 homens. De repente, eles estão escutando um grande exército que os acompanhava. Da onde veio esse exército? Só pode ser os anjos do Senhor. E estes reis foram acometidos com grande espanto pelos filhos de Jacó. E enquanto eles estavam de pé em suas fileiras, eis que os filhos de Jacó avançaram sobre eles, com 112 homens, numa gritaria grande e tremenda. O pastor falou aí, o grito de Judá, numa gritaria grande e tremenda. E quando os reis viram os filhos de Jacó avançando em direção a eles, eles ficaram ainda mais com pânico e pensaram em se retirar de diante dos filhos de Jacó, como no início, e não lutar com eles. Mas eles não se retiraram, dizendo: seria uma vergonha para nós, portanto, 2 vezes nos retirarmos diante dos hebreus. Olha isso. E os filhos de Jacó aproximaram-se e avançaram contra todos esses reis e seus exércitos, e viram, e eis que era um povo muito poderoso, numeroso como a areia do mar. Vocês estão escutando? E os filhos de Jacó clamaram ao Senhor e disseram: ajuda-nos, Senhor, e responde-nos, pois nós confiamos em ti. Irmão, isso aqui é uma lição para nós. Quando você vê os exércitos que vão vir sobre nós, você clama: ajuda-nos, Senhor, porque nós confiamos em ti. E não nos deixe morrer pela mão dos homens não circuncidados, que neste dia vieram contra nós. E os filhos de Jacó, cingidos, ecoaram suas armas de guerra. Tomaram em suas mãos cada homem, e o seu escudo e sua lança, e aproximaram-se da batalha. Judá, filho de Jacó, correu antes de seus irmãos. Olha aí, pastor. E 10 dos seus servos com ele, e foi em direção a esses reis. E Jazube, rei de Tapinaque, também saiu primeiro com seu exército diante de Judá. E Judá viu Jazube e seu exército que vinha para ele, e a ira de Judá se acendeu, e a sua raiva ardia dentro dele. E ele se aproximou na batalha, e Judá arriscou sua vida. E Jazube e todo o seu exército foram avançando em direção a Judá. E ele estava andando em cima de um cavalo muito forte e poderoso,
E Jazube era um homem muito valente, e coberto com ferro e de bronze da cabeça aos pés. Jazube estava de couro, bronze do pé à cabeça. E enquanto ele estava sobre o cavalo, ele disparou flechas com as duas mãos, como era seu jeito em todas as suas batalhas, e ele nunca tinha errado o lugar para o qual ele visava suas flechas. E quando Jazube veio para lutar com Judá, e foi lançado muitas flechas contra Judá, o Senhor transtornou a mão de Jazube. O Senhor transtornou. E todas as setas ele atirava voltavam-se contra os seus próprios homens. Esse é o nosso Deus. Essa é a batalha de Deus. Ele faz as armas do inimigo ficarem confusas. E apesar disso, Jazube continuou a avançar em direção a Judá, para desafiá-lo com as flechas, mas a distância entre eles era cerca de 30 côvados. E quando Judá viu Jazube arremessando suas flechas contra ele, ele correu para ele, inspirado por seu poder e ira. E Judá tomou uma grande pedra no chão, e o seu peso era de 60 siclos. Correu em direção a Jazube, e com a pedra o atingiu em seu escudo, e ficou Jazube atordoado com o golpe, e caiu de seu cavalo para o chão. E o escudo rebentou da mão de Jazube, e através da força do golpe foi arremessado cerca de 15 côvados de distância. E o escudo caiu diante do segundo acampamento. E os reis que vieram com Jazube viram a distância e a força de Judá, filho de Jacó, e que ele tinha feito a Jazube, e eles ficaram com muito medo de Judá. E permaneceram perto do acampamento. E vendo a confusão, Judá sacou a espada e feriu a 42 homens do acampamento de Jazube. E todo o arraial de Jazube fugiu de diante de Judá, e ninguém ficou contra ele. E eles deixaram Jazube e fugiram dele. E Jazube ainda estava prostrado no chão. E Jazube, vendo que todos os homens de seu acampamento haviam fugido dele, apressou-se e levantou-se com o terror contra Judá. E ficou de pé em cima de suas pernas, em frente a Judá. E Jazube ficou só no combate com Judá, colocando em posição seu escudo protetor. E os homens de Jazube fugiram, pois estavam com muito medo de Judá. E Jazube tomou sua lança na mão para atacar Judá sobre sua cabeça. Mas Judá rapidamente colocou seu escudo sobre sua cabeça contra a lança de Jazube, de modo que o escudo de Judá recebeu o golpe de lança e o escudo se partiu. E quando Judá viu que o escudo se partiu, ele rapidamente tirou a espada e feriu Jazube em seus tornozelos. E cortando-lhe os pés, Jazube caiu no chão, e a lança caiu de sua mão. E Judá pegou a lança de Jazube, com o qual ele cortou sua cabeça, e lançando-a para o lado dos seus pés. Então ele pegou nos pés e na cabeça. E Judá pegou a lança de Jazube, no qual cortou a sua cabeça. E quando os filhos de Jacó viram que Judá tinha feito a Jazube, todos eles correram para as fileiras dos outros reis. E os filhos de Jacó lutaram com o exército de Jazube e os exércitos de todos os reis que estavam lá. E os filhos de Jacó fizeram 15.000 de seus homens caírem. 112 homens, irmãos, derrubaram 15.000. E os feriram como se ferissem cabaças, e os que restaram fugiram para salvar suas vidas. E Judá ainda estava perto do corpo de Jazube, e ele despiu Jazube de sua malha de combate. E Judá também tirou o ferro e bronze de Jazube, e eis que 9 homens dos chefes de Jazube vieram para lutar contra Judá. E Judá apressou-se e pegou uma pedra do chão, e com ela feriu um deles na cabeça, e seu crânio foi faturado, e também o corpo caiu do cavalo para o chão. E os 8 capitães que permaneceram, vendo a força de Judá, tiveram muito medo e fugiram.
E Judá, com os seus 10 homens, os perseguiu e os alcançou e os matou. E os filhos de Jacó foram ainda ferir os exércitos dos reis, e eles mataram muitos deles. Mas os reis ousadamente mantiveram suas posições com os seus capitães, e não recuaram de seus lugares. E exclamaram contra aqueles de seus exércitos que fugiram de diante dos filhos de Jacó. Mas nenhum quis ouvir, o medo estava maior, porque eles tinham medo por suas vidas, para que não morressem. E todos os filhos de Jacó, depois de ter ferido os exércitos dos reis, voltaram e vieram diante de Judá. E ainda Judá estava matando os 8 capitães e tirando seus vestuários. E viu Levi que Elon, rei de Gaás, vinha avançando em direção a ele com seus 14 capitães para feri-lo, mas Levi esperou para agir. E Elon com seus capitães se aproximaram mais perto, e Levi olhou para trás e viu que a batalha apertava por trás de Judá. E Levi correu com os 12 dos seus servos, e eles foram e mataram Elon e seus capitães ao fio da espada. Esse era, irmãos, esse era a maneira que eles lutavam. Esse era a maneira que eles faziam. Aqui é bem grande, como é que diz? Eu vou ler mais um pouquinho só, porque é bem grande mesmo, tá? Eles vão às guerras contra os cananitas, tá? Eles vão à guerra contra um monte de gente. Só o grito de Judá era o grito assim mais poderoso que existia. Se eu for ler tudo aqui, nós não vamos terminar hoje. Eu vou ler aqui a última parte. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui. Os reis de Canaã temem os filhos de Jacó, tá? Porque aí nós encerramos essa parte. Diz assim: e os filhos de Jacó tomaram todo o despojo de Gaás e saíram da cidade à noite. E eles estavam marchando através da fortaleza de Bet-Chorim. E os habitantes de Bet-Chorim estavam indo para o castelo para encontrá-los. E naquela noite os filhos de Jacó lutaram com os habitantes de Bet-Chorim no castelo de Bet-Chorim. E todos os habitantes de Bet-Chorim eram homens poderosos, e um deles não fugia diante de 1000 homens. E eles lutaram nessa noite no castelo, e seus gritos eram ouvidos de longe naquela noite. E a terra tremeu. E todos os filhos de Jacó temiam esses homens, pois eles não estavam acostumados a lutar no escuro. E eles ficaram muito confundidos. E os filhos de Jacó clamaram ao Senhor, dizendo: ajuda-nos, Senhor, livra-nos, para que não morramos pelas mãos desses homens incircuncisos. E o Senhor ouviu a voz dos filhos de Jacó, e o Senhor causou grande terror e confusão para espantar as pessoas de Bet-Chorim. E lutaram entre si, uns com os outros, na escuridão da noite. E feriram-se uns aos outros em grande número. E os filhos de Jacó, sabendo que o Senhor trouxe um espírito de perversidade entre aqueles homens, e que eles lutavam, cada homem com o seu próximo, é aquela luta, né? Fogo amigo. Saíram de entre as bandas do povo de Bet-Chorim e se afastaram pela descida do castelo de Bet-Chorim, a uma boa distância, e ficaram em segurança com os seus jovens aquela noite. Deus colocou o espírito de confusão, meu irmão. Quando você tem uma batalha muito forte, sabe qual a oração que você tem que fazer? Senhor, confunda os meus inimigos. Põe espírito de confusão neles. Você não precisa entrar na guerra. Pede para o Senhor colocar espírito de confusão, que eles param rapidinho a briga, para rapidinho a situação, para rapidinho a guerra contra a tua vida. E o povo de Bet-Chorim lutou toda a noite, cada homem com o seu irmão, e o outro com o seu próximo, e eles gritaram em todas as direções sobre o castelo, e o seu clamor foi ouvido à distância, e a terra tremeu em sua voz, pois eles eram poderosos acima de todos os povos da terra. E todos os habitantes e reis das cidades dos cananeus, os heteus, os amorreus, os heveus, todos de Canaã, e também os que estavam do outro lado do Jordão, ouviram o barulho da gritaria naquela noite. E eles disseram: certamente estas são as batalhas dos hebreus que estão lutando contra as 7 cidades que vieram a eles.
E quem poderá estar contra os hebreus? E todos os habitantes das cidades, os cananeus e todos aqueles que estavam no outro lado do Jordão, tinham muito medo dos filhos de Jacó, pois disseram: eis que o mesmo será a nós, como foi feito a estas cidades. Pois quem pode estar contra essa poderosa força? E os gritos de Bet-Choim eram muito grandes naquela noite, e continuaram a aumentar, e feriram-se uns aos outros até de manhã, e muitos deles se mataram. Eles matavam uns aos outros. Os filhos de Jacó estavam longe, mas eles estavam lá guerreando, achando que estavam guerreando contra os filhos de Jacó. E amanhã apareceu, e os filhos de Jacó levantaram-se de madrugada e foram até o castelo e feriram aqueles homens que restaram de Bet-Chorim, de uma forma terrível, e todos foram mortos no castelo. E no sexto dia, todos os habitantes de Canaã viram à distância todas as pessoas de Bet-Chorim mortas no castelo, espalhadas como carcaças de cordeiros e cabritos. E os filhos de Jacó levaram todo o despojo que tinha capturado a partir de Gaás e foram para Bet-Chorim e encontraram a cidade cheia de pessoas como a areia do mar. E eles lutaram com elas, e os filhos de Jacó as feriram até o anoitecer. E os filhos de Jacó fizeram a eles como havia feito a Gaás, e a Tapinaque, e haviam feito a Jazar, Sartom, Shiló. E os filhos de Jacó levaram consigo os despojos, e todos os despojos das cidades, e nesse dia eles regressaram para casa a Siquém. E os filhos de Jacó chegaram a casa, a cidade de Siquém, e eles permaneceram na cidade, e descansaram da guerra, e passaram ali a noite toda. E todos os seus servos, juntamente com todo o seu despojo que havia tomado das cidades, deixaram fora da cidade e não entraram, pois disseram: porventura pode haver ainda mais luta contra nós, e eles podem vir a assediar-nos em Siquém. E Jacó e seus filhos e seus homens permaneceram naquela noite, no dia seguinte, na parte do campo que Jacó havia comprado de Ramor, por 5 siclos, e tudo que eles tinham capturado estava com eles. E todo o montante que os filhos de Jacó haviam capturado estava na parte do campo, imensa como a areia da praia do mar. E os habitantes da terra os observavam de longe. E todos os habitantes da terra estavam com medo dos filhos de Jacó, que tinham feito tal coisa que nenhum rei, desde os dias antigos, tinham feito algo semelhante. E os 7 reis cananeus resolveram fazer a paz com os filhos de Jacó, e eles estavam com muito medo por suas vidas. E naquele dia, sendo o 7º dia, Jafia, rei de Hebrom, falou secretamente ao rei de Ai, ao rei de Gibeão, de Salém, de Adulã, Laques, Jazar, e para todos os reis que estavam sob sua sujeição: subam comigo, e vinde a mim para que possamos ir aos filhos de Jacó. E eu vou fazer paz com eles, e formar um tratado com eles, senão todas as suas terras serão destruídas pela espada do filho de Jacó. Como fizeram a Siquém e as cidades ao redor, como vocês já ouviram falar. E quando vocês vierem a mim, não venham com muitos homens, mas que cada rei traga seus 3 capitães de cabeças, e cada capitão traga seus oficiais. Venham todos para Hebrom e vamos juntos fazer a paz. E todos os reis fizeram como o rei de Hebrom tinha dito, pois todos eles estavam sob seu conselho, seu comando. E todos os reis de Canaã se juntaram para ir aos filhos de Jacó. E ao final de 40 dias, todos os reis dos amorreus decidiram partir de todos os seus lugares e chegaram a Hebrom, a Jáfia, rei de Hebrom. E o número de reis que vieram a Hebrom a fazer paz com os filhos de Jacó foram de 21 reis, e o número de capitães que vieram com eles 69, e seus homens no total de 689 homens. E disseram ao rei de Hebrom: vai tu diante de nós com os teus homens e fala por nós aos filhos de Jacó, e nós iremos depois de ti e confirmaremos as tuas palavras. E assim foi feito. E os filhos de Jacó souberam que todos os reis de Canaã se tinham reunido,
e descansavam em Hebrom. E os filhos de Jacó enviaram 4 de seus servos como espiões, dizendo: vão, espiem esses reis, pesquisem e analisem seus homens, e se não há muitos ou poucos, ou se são de número reduzido. E os servos de Jacó secretamente fizeram o que os seus donos mandaram. E nesse dia eles voltaram para os filhos de Jacó e disseram: nós fomos, e eles são poucos em número, e nós os contamos, são 288. E os filhos de Jacó disseram: são poucos em número, portanto, nem todos iremos a eles. E de manhã os filhos de Jacó levantaram-se, escolheram 62 de seus homens, e 10 filhos de Jacó foram com eles. E eles se cingiram de suas armas de guerra, porque diziam: eles estão vindo para fazer a guerra com a gente, pois não sabiam que estavam vindo para trazer paz. E os filhos de Jacó lhe disseram: o que se abateu sobre ti, ó rei de Hebrom? Por que decidiste tu vir a nós nesse dia? O que queres reclamar de nós? E o rei de Hebrom disse: Jacó, peço-te, meu senhor, todos os reis dos cananeus querem neste dia vir fazer paz contigo. E os filhos de Jacó ouviram as palavras do rei de Hebrom, e eles não aceitaram sua proposta, pois os filhos de Jacó não acreditavam neles, pois imaginavam que o rei de Hebrom tinha falado enganosamente a eles. E o rei de Hebrom sabia pelas palavras dos filhos de Jacó que não acreditaram nelas. E o rei de Hebrom aproximou-se mais perto de Jacó e disse-lhe: rogo-te, meu senhor, para que tenhas a certeza de que todos esses reis vieram a ti pacificamente, que atentes que eles não vêm com todos os seus homens, que eles não trazem suas armas de guerra, pois eles vieram para buscar a paz do meu senhor e seus filhos. E os filhos de Jacó responderam ao rei de Hebrom: manda todos esses reis, se tu falas a verdade para nós, para que venham sozinhos diante de nós, desarmados, e iremos então saber que eles buscam a paz. E Jáfia, rei de Hebrom, enviou um dos seus homens para os reis, e todos eles vieram diante dos filhos de Jacó, e inclinaram-se para o chão, e sentaram-se diante de Jacó e seus filhos, e lhe falaram, dizendo: ouvimos tudo o que vocês fizeram ao rei dos amorreus, espada e braço muito forte, de modo que nenhum homem pôde ficar de pé diante de vocês. E nós estávamos com medo, por causa de nossas vidas, para que não se abata sobre nós como aconteceu a eles. Eles reconheceram que eles não tinham poder militar para lutar contra o Deus de Jacó. Assim nós viemos a vós, para formar um tratado de paz. E agora, portanto, haja entre nós uma aliança, a paz de verdade, em que vocês não vão se meter com a gente, na medida em que nós não interferimos com vocês. E os filhos de Jacó souberam que realmente tinham vindo buscar paz com eles, e ouviram e fizeram uma aliança com eles. E os filhos de Jacó lhe juraram que não iriam se meter com eles, como os reis dos cananeus. Juraram também a eles os filhos de Jacó, fizeram tributários naquele dia e diante. Olha só, ainda foram pagar imposto para os filhos de Jacó. E depois disso, todos os chefes destes reis vieram com seus homens diante de Jacó com presentes em suas mãos para Jacó e seus filhos, e inclinaram-se a ele para o chão. E estes reis estão, então, exortados os filhos de Jacó, e pediram para que devolvessem todo o seu despojo que tinham capturado das 7 cidades. E os filhos de Jacó assim fizeram, e devolvendo tudo o que tinham capturado, as mulheres, os pequeninos, o gado e todo o despojo que tinha tomado. E eles mandaram e foram embora, cada um à sua cidade. E todos esses reis curvaram-se novamente para os filhos de Jacó. E eles enviaram-lhe e os trouxeram-lhe muitos presentes naquele dia. E os filhos de Jacó despediram esses reis e seus homens, e eles se foram pacificamente para longe, para as suas cidades. E os filhos de Jacó voltaram para Siquém. E houve paz naquele dia entre os filhos de Jacó e os reis dos cananeus, até que os filhos de Israel vieram a herdar a terra. Irmãos, o que era esse povo? Esse povo é o povo que nós estamos vendo hoje aqui nas ruas do Brasil. Nós estamos vendo na rua do mundo todo.
eram homens perversos, eram homens que viviam uma vida dissoluta, eram homens que viviam para a idolatria, eram homens que corrompiam, eram homens tremendos. Não se esqueçam, eles são filhos de Canaã. Canaã é aquele rapazinho que foi amaldiçoado por Noé, filho de Cão. Entendeu? Pois é, naquele tempo já havia acordos. Israel está fazendo acordo desde aquele tempo, pastor. Você viu aí? Israel está fazendo acordo desde aquele tempo. Você acha que esse acordo de Abraão que está aí vai... Não, isso aí não... Isso aí só tem nome. Não vai prevalecer. Não vai nem terminar. A ovelha vermelha vai ser agora, né? Morta agora, esses dias agora para frente. Não lembro o dia agora. Foi o que o Javier Palácio falou. A hora que matarem essa ovelha, irmão, a situação de Israel vai cair, né, em desgraça. A hora que matarem essa ovelha é abominação. É abominação. E ela vai ser morta agora. Tá para ser morta. Eu não sei se é segunda-feira que vem ou na outra. Entenderam? Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós temos que aprender. Esse foi, desde sempre, a vida do povo de Israel, na guerra, na batalha. Por quê? Porque Satanás não queria que Jesus nascesse. Satanás não queria que Jesus nascesse. Deus tinha um plano para o povo de Israel. O povo de Israel, ele começa... Abraão é chamado, né? Para ser ele ia ser bendito em todas as nações da terra. Todas as nações, aliás, iam ser benditas nele. A partir de Abraão, de Isaac, começa a feitura dessa nação. Isaac tem 2 meninos, guerreando pela primogenitura. Jacó nasce agarrado no pé do irmão. Lutou a vida inteira para conseguir a primogenitura, consegue comprando a primogenitura de Esaú. É perseguido por Esaú, Esaú esquece o seu compromisso e corre atrás de Jacó para matá-lo, e Deus não deixa. Por quê? Porque em Jacó ia ser bendita a nação de Israel. Jacó ia ter 12 filhos. 12 filhos, do qual foi escolhido a tribo de Judá para ser a tribo do nosso Senhor Jesus Cristo. É a tribo que vai ter a realeza. A realeza que estava sobre Dan passa para Judá. Judá é leão da tribo de Judá. Judá, no seu estandarte, tem um leão. Entendeu? Judá, no seu estandarte, tem um leão. E aqui começa. Vocês veem que eles nunca tiveram paz. E não é agora que vai ter. Ainda mais agora que tem 2 Israéis, tem dois judeus, 2 tipos de judeus dentro da terra de Israel. Tem o judeu verdadeiro, mas tem o falso. O governo pertence ao falso judaísmo. Vocês acham que Deus está naquilo? Não está. Mas o que acontece ali? É a vontade permissiva de Deus. O que vai acontecer? Cada tribo tem a característica para a guerra, exatamente. O que vai acontecer ali? Acontece ali que os falsos estão chamando os verdadeiros para voltarem para Jerusalém, para haver uma matança geral dos verdadeiros e ficarem só os falsos. Essa é a visão deles. Eu não quero falar o nome deles aqui para não ter problema com a plataforma. Mas vocês sabem, é o SI, né? SIC, né? ONI, né? ONIS, STA, né? Entenderam, né? Não precisa ficar falando, né? TATA, SIC, ONIS, ONIS, TATA, né? Entenderam, né? Então, o que eles querem é isso, eles acham que eles vão conseguir matar todos os que são verdadeiros lá dentro da terra de Israel. Mas não vai. Entenderam? Não vai conseguir. O Senhor, porque é o seguinte, eu estava vendo um pastor falando esses dias uma coisa muito interessante. Presta atenção. O Javier Palácio também falou isso outro dia.
Eu não tinha pensado nisso. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Foram as 10 tribos perdidas de Israel ou foram a tribo de Judá e Benjamim? Quem foi que matou Jesus? Quem foi? Vocês sabem quem que foi? Foram as 10 tribos que estão perdidas no mundo? Ou foram a tribo de Judá e Benjamim que matou Jesus? Nós temos que observar isso. As 10 tribos que estão esparramadas pelo mundo, o tempo delas... Pois é, aí o pastor colocou Judá e Benjamim. Pois é, aí você veja bem uma coisa. Essas tribos que estão esparramadas sobre a terra, o tempo do pecado delas já foi prescrito. Mas a tribo de Judá ainda não. A tribo de Judá e Benjamim ainda não. Eles mataram, pastor, porque você quer ver uma coisa? Eles entregaram Jesus para ser morto. Eles só não fizeram o serviço sujo de botar ele na cruz. Mas foram eles que acirraram as pessoas a gritarem contra Jesus, pedindo a morte. Foram eles que usaram Pilatos para poder matar Jesus. Entendeu? Foram eles. Eles rejeitaram. A rejeição deles foi levar ele para a cruz. E quem foi que levou ele para a cruz? Foram os grandes do templo. Os grandes do templo levaram Jesus para a cruz. Os romanos fizeram somente a parte suja. Mas, né, Jesus permitiu que... Aliás, Deus permitiu que os judeus o entregassem. E Jesus se entregou, porque Jesus poderia ter clamado, né, aos anjos do céu e iriam livrar ele. Mas não, ele olhou para você, olhou para mim e falou: se eu errar, se eu voltar atrás, eu vou perder toda uma geração. Entendeu? Exatamente, foi morto antes da crucificação de Cristo. Mas a gente diz, em vias humanas, quem matou foram os judeus. E esse peso não caiu ainda da cabeça deles. E agora o que vai acontecer? Esses que são falsos judeus estão traindo o povo judeu para dentro da terra de Israel. Por quê? Esse povo judeu de agora, eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo. Eles vão reconhecer como que eles vão reconhecer? Pelo que eles vão ver, como já está acontecendo. Irmãos, diz que o que tem de rabinos se convertendo, diz que é uma coisa tremenda. Mas eles não podem falar, porque senão eles são perseguidos. Entenderam? Mas diz que é uma coisa tremenda, tremenda o que tem de rabino se convertendo. Pra você ter ideia, a Sonia Walters, eu gosto muito de escutar ela, porque ela é de lá, e ela é uma das primeiras crentes de lá. Eles eram 300 crentes, hoje eles são mais de 300 mil, entendendo? Então, a espada ainda está lá. Essa espada só vai sair agora na volta de Jesus. É a volta de Jesus que Deus vem para resgatá-los, porque eles vão reconhecer e eles vão confessar com a sua própria boca que Jesus era o Messias. E é quando Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. O monte vai se partir no meio. E Israel, que não foi colocado para as nações, que estiver lá em Jerusalém, esse Israel vai passar pelo meio do monte e vai haver salvação para eles. Vai ser muito bonito, irmão. Vai ser muito lindo. Agora, nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos o zambujeiro enxertado na oliveira. O que nós temos para aprender com os filhos de Jacó? Decisão. O que nós temos para aprender com os filhos de Jacó? Força. O que nós temos para aprender com os filhos de Jacó? Aprender a clamar a Deus. Porque quando você, meu irmão, não pode lutar contra o teu inimigo, contra o teu adversário, você clama: Senhor, põe confusão de rosto na frente dos meus adversários. Confunde eles em nome de Jesus. Entenderam?
Porque nós vamos entrar num momento agora em que o Israel espiritual de Deus vai ser perseguido. O quinto selo está se abrindo aí. O quinto selo está se abrindo. Exatamente, pastor, é exatamente isso aí. Semelhante a José do Egito, por 2 vezes na primeira, eles não reconhecem, mas na segunda José se apresenta e ali houve choro e quebrantamento. José é um protótipo, né? José é um espelho do que é Cristo, né? Nós vamos ver na próxima manhã, nós vamos começar José. É muito interessante a vida de José. Ele é o que ele sofre como Cristo sofreu, né? Então, meus irmãos, prestem atenção. Nós temos que aprender com esses rapazes aqui. Esses 10 rapazes que lutavam para guardar a sua descendência. Nós precisamos guardar a nossa fé. E a nossa fé hoje não é mais com armas desse mundo, mas são as armas espirituais. Nós precisamos amarrar o valente para que nós possamos ser mais que vencedores na terra do vivente. Amarra o valente, meu irmão, em nome de Jesus. Amarra o valente da tua vida. Amarra ele. Coloca ele no lugar dele. E permaneça firme com Cristo. Porque tempos difíceis já chegaram e vão piorar. E nós precisamos estar firmes com ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és Rei de reis e Senhor de senhores. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de amor e de justiça. Tu és um Deus que cuida dos teus filhos. Tu és um Deus que faz aquele que é abatido se levantar, o que é humilhado ser exaltado. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ser iguais a esses filhos de Jacó, na valentia, na audácia, na coragem, na retidão ali da batalha. Nos ajuda, Pai, a entender como é que eles viviam. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a lutar contra o valente que quer se manifestar nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nos ajuda, Senhor, a estar com as nossas vidas diante de Ti. Senhor, nesse momento eu quero te pedir pela vida da mãe da Viviane, eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe que situação ela está lá. A Viviane está aflita, precisando que o Senhor venha socorrê-los nesse momento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre a mente da mãe da Viviane para entender os teus caminhos. Abre a mente da mãe da Viviane para ouvir o teu chamado. Abre a mente da mãe da Viviane, Senhor, para enfrentar esse momento. Guarda elas, guarda a Viviane, dá força e paz. E que, Pai, seja feita a tua vontade, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, na vida dessa mulher que foi uma batalhadora, criou seus filhos e hoje está na condição que está. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tu és Deus poderoso nos céus e na terra. Faça a tua vontade em nome de Jesus. Dá força para Viviane, para ela lutar com a mãe dela. Dá força, Senhor, para que ela possa estar ali, junto, a todo momento, fazendo aquilo que tem que ser feito. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te louvamos. Também o filhinho da Graciele, o Gabriel, Pai, entra com providência, eu te peço em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por todo esse dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos. E te pedimos a tua bênção, a proteção do teu Espírito Santo, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Foi um pouquinho maçante, né? Mas é interessante a gente entender que esses homens não eram meros homens. Não. Eles tinham a força do exército dos céus.
Eles tinham a força do poder de Deus. E nós? Que força que nós temos? Da onde vem a nossa força? Para e pensa. Para e medita. Você precisa de ter forças para enfrentar o que vem vindo aí. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de clamar como Jacó clamou. Escuta o que Jacó falou. Busque orar a palavra. Busque orar as promessas do Senhor. Busque estar com a tua vida em ordem na presença do Pai. Que o Senhor seja com todos nós, nos abençoando, nos guardando, no nome de Jesus. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos outra vez aqui. Amanhã nós começamos a vida de José, que é muito bonito. Tem muita coisa linda na vida de José. Não se esqueçam, ele foi... Tudo que o Messias passou, José passou. Entendendo? Ele foi um espelho do que ia ser Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.